Oi, eu sou 005 ou 5, você pode me chamar como quiser, e seja bem-vindo ao primeiro episódio da segunda temporada do Diário de um Nerd Moderno. Esse é um podcast onde eu falo sobre coisas da minha vida, é quase como um diário pessoal e eu foco principalmente em conteúdos nerds ou conteúdos que a gente vê aí no começo da vida adulta, na adolescência e essas coisas que vão rodeando a minha vida e que podem estar rodeando a sua também. Antes de começar o episódio em si, eu queria primeiramente avisar que essa é a segunda temporada por causa que a gente está começando um novo ciclo aqui nesse podcast. Eu, no caso, né? E isso acontece muito por causa que eu sinto que 2024 fechou um ciclo. Eu vou começar muitas coisas novas esse ano, vou me empenhar em muitas coisas diferentes também. Então, por conta disso, eu já quero pedir o seu apoio. Se você puder mandar esse podcast para algum amigo seu para poder ajudar, compartilhar, e a gente vai conversar um pouco mais sobre algumas coisinhas do mundo nerd aqui também nele, né? Então, já tendo deixado isso em mente, eu quero primeiramente divulgar as minhas outras redes sociais, né? Porque eu tô no Instagram, no TikTok, no Twitter, estou em todos os lugares e em nenhum ao mesmo tempo. Oh, esse filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo é simplesmente maravilhoso. Mas olha, eu estou em vários lugares diferentes, tá bom? As minhas redes sociais são: o Instagram é 005YT underline. O meu Twitter, o X, é arroba 005DDNM, que é o Diário de um Nerd Moderno, né, a sigla. Aí no meu TikTok é 005YT underline oficial. E, claro, para fechar, tem o Diário de um Nerd Moderno no nosso YouTube. Então você vai poder ver o podcast lá também. Eu não tenho gravação do meu rosto, né? Vai ser só áudio tanto no YouTube quanto por aqui. Mas quem sabe futuramente, se a gente criar um espacinho legal com cenário, talvez eu faça uma coisa um pouco mais diferente para vocês. Tendo isso em mente, a gente já deu todos os recados que tinha para dar aqui. Então vamos começar com o episódio de hoje, estreando o primeiro episódio da segunda temporada. Eu quero falar sobre um dos meus assuntos favoritos e também sobre um dos meus hiperfocos nos últimos 4 anos, que é Ordem Paranormal. Pra quem não sabe, Ordem Paranormal RPG é um RPG de mesa streamado e jogado pelo Selbit e por vários amigos dele na internet. E eu sou muito fã, muito fã de Ordem Paranormal. Tanto que eu queria fazer um episódio dedicado fazia bastante tempo. Inclusive, para as pessoas que ficaram um pouco mais tristes, eu perdi simplesmente meia hora de episódio que eu já tinha gravado por causa que deu problema no microfone. Então eu posso estar parecendo um pouco mais triste na hora de falar, mas não tem problema, porque a ordem é meu assunto favorito, é o que eu mais gosto. Inclusive, antes de eu começar a falar, bebam água, pessoal. Já vou beber minha aguinha aqui, bebam água, vamos se hidratar, que é importante. Bom, água tomada. Vamos lá, porque primeiramente eu quero dar um contexto geral para quem não sabe o que que é um RPG de mesa. Eu já fiz alguns videozinhos no TikTok e também no YouTube falando sobre RPG, então você pode dar uma passada lá. Mas resumidamente é um jogo de interpretação onde tem um mestre que é o narrador, ele criou o mundo, ele criou os eventos que vão acontecer, os problemas, e os jogadores, eles são os personagens principais desse mundo, então eles vão interagir e mudar o mundo de alguma forma, né? Resolver vários problemas e por aí vai. Então, tendo isso em mente, desculpa, minha voz não tá muito boa hoje, gente, mas tendo isso em mente, eu quero contar pra vocês um pouco da jornada do Ordem Paranormal, principalmente na internet. Porque a Ordem Paranormal deixou de ser só um RPG e passou para outras mídias também, mas a gente vai falar disso um pouco mais pra frente. Como que começou a Ordem Paranormal? A Ordem Paranormal começou sendo um. Na verdade, antes de ser Ordem mesmo, começou como um escape room, que é basicamente resolver enigmas para poder sair de uma sala. E o Selbit fazia, acho que ele fez uns dois ou três RPGs nesse estilo, né, de fugir. Só que aí ele teve a ideia de fazer um RPG sobrenatural. Daí surge a primeira temporada e a mais odiada de todas, que é a Ordem Paranormal Iniciação. Essa temporada foi basicamente. A história base dela é que
uma história foi incendiada e parece que um aluno desapareceu ou morreu lá. Eu não lembro muito bem, mas é alguma coisa nesse estilo. E os primeiros personagens do mundo, eles são apresentados lá e o conceito de paranormal ainda não estava firmado muito bem. Mas é uma temporada mais curtinha e bem interessante de assistir. Beleza, a gente tem iniciação e a gente vai para a temporada mais amada do fandom antigo de Ordem, que seria O Segredo na Floresta. Nessa temporada desapareceu uma equipe de agentes da Ordem, que seria uma agência que combate o sobrenatural, né, o paranormal, e a Ordem, ela simplesmente desapareceu três agentes dela. Ela enviou uma outra equipe em busca desses agentes, que são os personagens principais, e essa equipe ela é muito importante, porque são agentes super fortes, assim, são muito bons. E a história começa daí, deles indo numa cidade no interior, eu não lembro se é no Paraná, mas é uma cidade interior chamada Carpazinha. E lá vai acontecendo muitas coisas diferentes, né? E vai tendo uma expansão do que a gente conhece sobre o paranormal. Deixa de ser só criaturas mais simples para algo muito maior. E aqui depois de Segredo na Floresta, a gente chega em Desconjuração. E Desconjuração é muito interessante a gente pensar sobre, por causa que foi essa temporada que firmou a base de como funciona o universo de Ordem Paranormal. Porque depois de várias teorias, o fandom, inclusive o criador, confirmou que cada temporada tem um elemento de foco. Então, a primeira temporada era a temporada do sangue, do elemento sangue. A segunda temporada era sobre o elemento de morte, inclusive o boss final tem morte no nome, mas eu não vou falar mais sobre caso você não tenha assistido, né? E desconjuração é o elemento do conhecimento. Então, pra gente. O que é mais conhecimento do que saber sobre tudo? Essa temporada trata muito de conhecimento, inclusive é aqui nessa temporada que é revelado o boss, o vilão da saga em si, o vilão da série inteira, o vilão mais famoso, que é o Kian, né? Eu acho muito difícil o pessoal que é nerd não ter escutado sobre o Kian, mas ele é um vilão de conhecimento e ele é muito, muito forte. E daí tem mais dois elementos, que seria o elemento de medo e o elemento de energia, que tem relação com a próxima temporada. Mas Desconjuração basicamente ela afirma isso. E claro, a base da história é que eles estão indo atrás de uma agente que desapareceu e que era uma das players da temporada anterior, que é a Elizabeth Webb. Weber, né? Se eu não me engano. A Liz, ela desapareceu, ela ficou muito mais velha por conta de algumas coisas que aconteceram, e os agentes tiveram que ir atrás dela para descobrir o que estava acontecendo. E aí a história foi se expandindo e crescendo muito mais. E aqui também tem o desenvolvimento de muitos personagens interessantes, né, que estão na saga, que são gostados da saga até hoje, então isso já é bem interessante. É uma temporada que, quando saiu, foi muito odiada, porque ela foi muito diferente das outras duas, mas é uma temporada muito legal. E chegando em Calamidade, que é uma das temporadas que é mais divididas assim pela comunidade. Porque essa temporada ela é mais focada em energia, a gente tem a apresentação de um outro vilão bem famoso e que é o Anfitrião. O Anfitrião ele é bem famoso, todo mundo gosta desse vilão, ele é tipo muito da hora. Só que a gente tem uma coisa diferente, porque aqui é apresentado uma outra coisa do paranormal, que são relíquias. Cada elemento tem a sua própria relíquia e não tem nada a ver com as relíquias do Harry Potter, tem nada a ver, é algo um pouco mais diferente. Cada relíquia tem um portador. Então, teoricamente é um humano que controla alguma coisa. Então a gente tem todos os elementos apresentados, só sobrou o medo que, claro, é tratado no Enigma do Medo. Mas antes da gente falar disso, dois spin-offs foram lançados antes do jogo. A gente tem o Segredo na Ilha, que por algum motivo é uma junção de dois elementos, que seria morte com sangue. Ele tem bastante foco nisso e na mistura desses elementos. A gente ainda não tem certeza por que esses elementos são misturados, mas a principal teoria na época era que o medo, o elemento medo, ele juntava outros dois elementos. Então era algo que
realmente chamava bastante atenção e o pessoal teorizava bastante. Foi uma temporada muito focada em investigação, foi algo um pouco mais terror, medo, um pouco de drama também. Foi bem interessante, bem tenso. E depois veio os Sinais do Outro Lado, que, pra ser sincero, é uma das temporadas barra spin-offs que eu menos gosto, assim, por causa que foi uma temática um pouco mais diferente, que eu não tô muito acostumado, né? Porque foi uma pegada mais comédia com investigação. Eu não curti tanto, apesar de ser muito boa essa temporada. Tipo, é espetacular. Todas as temporadas, todos os spin-offs são bons, mas Sinais do Outro Lado não me pegou tanto assim, porque eu não curto muito essa temática de alienígena, que foi a temática, né, meio que principal. O boss desse spin-off é o estrangeiro, né? Meio que, tipo, todo mundo já sabia que seria ele, mas ele é um alien, querendo ou não. E então, pra mim, fica algo meio. Eu achei um pouco esquisito, não me pegou tanto, mas eu recomendo que você assista porque é maravilhoso. Depois disso, a gente teve o lançamento em 2024, né? Inclusive, o lançamento foi um dia depois do meu aniversário. Foi o Enigma do Medo. O Enigma do Medo, eu não joguei o jogo inteiro. Eu só joguei algumas partes, ainda não consegui terminar. Mas Enigma do Medo é extremamente bom. Esse jogo é maravilhoso, maravilhoso. Eu recomendo que vocês joguem assim. Eu só espero que o final não me decepcione, mas é uma pegada muito diferente, porque você vê que tem muito toque de quem joga investigação aquilo. Tipo, a pessoa que criou o jogo com certeza joga investigação, né? Que é o jogo do Cellbit, querendo ou não. Mas é um jogo muito único, assim. Você não precisa ter assistido Ordem Paranormal ou alguma coisa assim para poder entender o que que a história tá pedindo, o que que tá acontecendo ali. O jogo ele funciona muito bem sozinho, na minha opinião. E eu achei isso muito interessante. Bebendo água, rapaziada, que é importante. Depois de Enigma do Medo, que foi literalmente investigação, puzzle, enigma, um monte de coisa, a gente teve, claro, eu não vou falar muito do Enigma do Medo, que eu quero terminar a história primeiro pra fazer um podcast só sobre esse jogo, porque, cara, é um jogo muito lindo. Mas depois dele, um mês depois, a gente teve simplesmente 3 episódios de um especial de Natal, né? Que foi o Natal Macabro, e que foi aqui que o Ordem já tinha explodido a bolha algumas vezes, mas aqui ele explodiu a bolha de um jeito diferente. Tanto que quebrou recordes, chamou muita gente da internet, assim, participou o Brino, o Ted, Maite, um monte de gente que a gente queria que participasse, o Guto, a Jean, que é a Bela, muita gente nova, muita gente diferente, assim, e foi extremamente bom. Natal Macabro foi extremamente bom, assim, teve a pegada mais diferente até agora, o que foi muito interessante porque o Natal Macabro, assim, Ordem, além de ter o problema de que teve um hiato ali no meio, por causa que o Seb estava focando muito no Enigma do Medo em si, né? Porque, pô, é um jogo que custou milhões, assim, para ser feito. Então precisava ter um foco muito grande. Teve um hiato e o pessoal meio que tava abandonando Ordem no geral. O fandom tava meio que sem hype nenhum. Além disso, teve Quarentena, que foi um episódio em inglês com a galera que participou do QSMP, que foi um servidor de Minecraft, né, internacional. O pessoal que participou lá, muita gente não gostou por ser legendado, né? O episódio todo teve que ser em inglês. O episódio foi muito bom, de verdade, foi maravilhoso, assim, teve o Peck participando lá, teve a Gabi, teve uns criadores internacionais. O Selbit foi até para uma premiação por causa disso, só que ele acabou não ganhando, infelizmente. Mas o Ordem Paranormal Quarentena foi extremamente bem feito, assim. Dava pra ver que tinha um carinho enorme no projeto, só que o pessoal meio que não gostou muito. O público não aderiu muito. E se a gente olhar todas as temporadas, a gente vê que o foco de Ordem Paranormal sempre vai ser a investigação. A gente sempre vê a investigação como principal. Tipo, entender o que está acontecendo aqui. Principalmente entender o paranormal, entender o que os vilões querem fazer. E sempre a investigação ela vem acompanhada com algum outro elemento. Pode ser o terror, pode ser o suspense, drama. Teve a questão da comédia nos Sinais do Outro Lado. Teve a questão do Natal Macabro agora. Que apesar de ser uma investigação, o foco principal não foi esse.
O que eu acho que fez até explodir muito a série em si, né? O especial em si. Por causa que ser diferente, ser uma pegada slasher, assim, como principal, pegou o pessoal de uma maneira diferente. Além de, claro, que o Natal Macrabo é difícil, hein? Além de, claro, o Natal Macabro, ele trouxe muitas questões técnicas diferentes, porque foi a primeira vez que um episódio do Ordem em si, ele foi gravado, o que isso nunca aconteceu antes. Teve a questão também, além de ser gravado, eles usaram muitos fatores técnicos, porque a gente tem a questão muito do visual. O Ordem, ele explodiu muito, ele foi um dos RPGs que mais. Ele é o maior RPG do Brasil, justamente por causa que ele pega em pontos que a gente não vê em outros RPGs. Por causa que o Cellbit, ele. Não tem como negar, o Cellbit tem dinheiro, e ele tem dinheiro para poder investir nos projetos dele. Por conta disso, ele investiu na parte visual. Porque o maior problema de um RPG que a gente vê hoje em dia, um RPG streamado, é que quando você não tem um mapa, você não tem algo que visualizar, você precisa ficar ali 10 minutos para tentar entender o que os personagens estão fazendo, caso você entre no meio. Mas se você entrar no meio de uma live do Cellbit, de RPG, você olhou o que aconteceu, olhou o que os personagens estão falando, papum, entendeu. E isso adiciona muito, muito pra quem tá assistindo, principalmente pra quem não tem muito tempo, porque eu já vi várias pessoas falando: "Ah, eu só assisti pedacinhos aqui e ali cortados por causa que eu não tive tempo pra fazer tal coisa, por causa que eu tava trabalhando, blá 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 blá, um monte de coisa diferente". Então, esse fator técnico ele adiciona muito. E o Cellbit usou e abusou do fator técnico no Natal Macabro, o que explodiu muito. Teve mecânicas diferentes, teve o uso do livro, né, de regras do Ordem, em questão do suplemento, o que foi muito importante também, porque ele já meio que fez um playtest ao vivo de como funciona. Além de que teve o fator dele usar o próprio estúdio, porque a gente sabe que estúdio de gravação não é algo barato, né? Infelizmente é algo bem caro. E além da produção do Cellbit também ser bem, bem grande, então ele utilizar os projetores ali atrás como uma mecânica que realmente funciona no meio do projeto, adiciona um tom muito, muito bom para tudo ali que ele tá fazendo. Isso é maravilhoso. E maravilhoso principalmente pra gente que vai estar assistindo, né? Então, eu já falei sobre o Natal Macabro, já dei um resumo das temporadas. Cada temporada teve meio que um tema foco. Então, claro, a investigação é sempre esse tema foco, mas eu tô dizendo um subtema foco. Porque a primeira temporada foi algo mais pesado, foi mais tipo um drama, eu diria, por causa que aconteceram coisas que a gente não veria acontecendo normalmente, tipo tortura de um adolescente, mas enfim. O Segredo na Floresta já foi uma pegada um pouco mais diferente, uma pegada um pouco mais light. Eu não sei se eu diria comédia, mas foi uma. Foi bem diferente, foi meio que um suspense com comédia, eu diria, um drama com comédia. Ou uma comédia. Comédia romântica, não. Realmente, comédia romântica, não. Desconjuração já foi mais aquele terror bruto, assim, diferente do slasher de Natal Macabro. O Calamidade já foi uma ação, mas uma pegada de ação mais fantasiosa. O Os Sinais do Outro Lado. Os Sinais do Outro Lado, né, foi a comédia, o subtema. O Ozzy, né, O Segredo na Ilha, ele já foi algo mais diferente. Eu não sei dizer, foi uma pegada um pouco mais realista, eu diria. Que é realmente para introduzir a galera no universo. Tanto que quando perguntam qual é a primeira temporada que eu deveria assistir, muita gente indica ir na ordem, e eu acho que é o melhor que deveria ser feito. Mas caso a pessoa não tenha, tipo, interesse em ver outras coisas antigas, e sim as mais recentes, é realmente interessante começar pelo spin-off do Segredo na Ilha. Por causa que ele basicamente, tanto os personagens dos jogadores quanto o mundo em si, a ideia do spin-off é quase como uma introdução a esse universo do paranormal, porque a gente entende o que está acontecendo, como que funciona e vai indo nessa direção. Eu achei isso bem interessante, foi uma jogada bem interessante do Cellbit, assim, jogada de mestre, né? Mas eu falei um pouco do enigma do Natal Macabro e existe algumas teorias sobre ele, só que antes de falar dessas teorias, eu disse no começo do episódio que Ordem Paranormal deixou de ser só um RPG, virou uma marca.
Então, como que virou uma marca? Primeiro, a gente teve pequenas expansões, porque teve o livro de regras, né, que é o livro principal. Inclusive, eu tenho aqui. Se você ir lá no Instagram, eu vou postar uma fotinha com ele depois. Então, já tem a questão de ter o livro de regras do RPG para todo mundo poder jogar. Teve uma expansão da lore também nesse livro e teve o suplemento do livro de regras, por causa que esse livro ele foi extremamente criticado, apesar dele expandir a lore, ser bem interessante por parte de lore, as mecânicas, Ordem, como eu já falei aqui pra vocês, sempre foi focado em investigação. Só que o livro de regras base, ele não tem foco em investigação, ele tem foco em combate, em ação. É um sistema que tem muitas e muitas mecânicas de combate diferentes. E a parte de investigação é um pouco mais deixada de lado. Tanto que de cabeça eu consigo puxar para vocês uma mecânica que é o tempo de investigação. Você ao tempo de urgência, né? Então você pode ou jogar um dado para decidir o quão urgente é aquela cena, ou você pode olhar a tabelinha para mediar mesmo, que tem no livro. Eu não vou saber a página agora, mas não tem tantas mecânicas de investigação no livro base. O livro do suplemento, que infelizmente eu não tenho ainda, foi feito um pouco para corrigir isso. Tanto que a gente tem a separação de várias coisas, como o Nex, que seria o conhecimento paranormal que o personagem tem, né, a experiência paranormal dele, com o nível de personagem. Então a gente pode ter personagens que têm uma experiência paranormal muito alta e que têm níveis baixos. Como, por exemplo, faria muito sentido ter isso com personagens do Segredo na Ilha, por exemplo. Por causa que eles simplesmente passaram numa situação super traumática, enfrentaram um bicho muito grande para poder sobreviver. Então eles passaram por uma experiência paranormal gigantesca numa ilha super paranormal. Agora, em outros tipos de personagem, talvez isso não fique tão interessante. Então, na verdade, pode ser interessante, mas é bom que a gente tenha essa vasta opção, assim, de separar ou não essas coisas. Além de que, claro, teve mais trilhas, mais coisas, teve mais lore também, que eu dei uma pequena olhada, assim, no que a galera postou, assim, no Twitter, então tem bastante coisa interessante. Além disso, claro, é, tem a questão de que desde o Segredo na Floresta a gente tinha, obviamente, as roupas, né, os moletons. Inclusive, eu vou falar dessa polêmica das roupas na loja depois, mas teve muitos moletons, muitas roupas diferentes, coisas de colecionador mesmo, o que tornou tipo, nossa, o tanto que a Ordem deve ter vendido de colecionável não tá nem escrito. E depois disso, claro, teve a questão da HQ, dos quadrinhos, porque os quadrinhos de Ordem eu não sei dizer se eles venderam muito ou não, porque vou ser sincero com vocês, eu não pesquisei sobre isso, mas a gente tem três feitos até agora, que é um sobre a Ordem e Iniciação, né, que seria a primeira temporada, e então os quadrinhos sempre vão adaptando as temporadas. E a gente tem dois quadrinhos que é sobre o Segredo na Floresta. Quando a gente olha isso, eu não li esses quadrinhos porque, infelizmente, eu sou pobre, né, gente? Eu não tenho dinheiro pra comprar HQ que custam R$ 150. Ai, que dor. Eu vou esperar sair a promoção. Mas, enfim, quando eu puder comprar, eu vou poder dizer melhor. Mas eu ouvi dizer que teve realmente alguns pontos que o pessoal não gostou. Principalmente por ser uma adaptação, não vai adaptar cena por cena, coisa certinha, igual, por exemplo, foi The Last of Us, né? Porque é interessante a gente ver essas coisas live action, mas em The Last of Us, pra ser sincero, olha, eu achei tudo muito lindo, mas não teve inovação nenhuma. Na HQ, na questão da adaptação, eles quiseram eles quiseram trazer algo um pouco mais diferente. Então teve a questão do foco em personagens específicos. Disseram que no Segredo na Floresta teve mais foco no Tiago e na Liz. Eu não sei confirmar se isso é realmente verdade ou não, mas foi uma das polêmicas que o pessoal trouxe. Além de, claro, da HQ, das sopas, a gente tem a questão do próprio Enigma do Medo. Tem um jogo desse universo, expande ele de uma forma gigantesca. Gigantesca. Porque a Ordem está indo para várias mídias. Inclusive, teve a questão do Selbit conversar sobre
possivelmente fazer uma animação pra Ordem. Eu não tenho dúvida, eu tenho quase certeza que Ordem vai ser adaptado pra animação, porque é uma história que, cara, eu vejo muito, tipo, uma história sobrenatural de animação acontecendo, de Ordem, porque não faz sentido não existir. Pra mim tem que existir, tem que existir. E claro, além disso também, a gente tem a questão de um live action. Eu pesquisei sobre isso, eu vi um pouco o Selbit falando. A gente nunca pode dizer não, mas o Selbit disse que já viu uma série com essa temática, ele achou horrível. Então, a gente não sabe, né? Mas o tanto de grana que Ordem Paranormal live action pode dar, cara, é coisa de louco isso. Mas vamos entrar um pouco agora nas polêmicas que Ordem Paranormal já teve, porque teve muita, muita polêmica. E eu peço desculpa pra você que tá assistindo aí, porque realmente a gente vai passar um pouco tempo do episódio. Geralmente eu só faço até meia hora, mas hoje o episódio vai ser um pouco mais longo. Bebendo água. Vamos lá. As polêmicas. As primeiras polêmicas que a gente tem de ordem seria em relação aos personagens, né? Que. Aos personagens não, aos players que estão saindo de ordem. Bom, como eu falei, tem players que saíram de ordem, tem players que saíram e voltaram, e eu queria falar um pouco sobre eles rapidinho. Eu não tenho muitas opiniões sobre isso, até porque cada um escolhe o que vai querer fazer, né? Isso não tem nada a ver com a gente, que é o público. Mas quem saiu foi o Calango, e se eu não me engano, a atriz também saiu, os dois meio que saíram quase juntos, eu diria. Eu não sei. Mas os dois saíram, né? Os dois estão um casal. Inclusive, o Calango, ele mestrou um RPG de Velho Oeste, que é o Sacramento RPG. Ele vai estar lançando um livro também. Então, mesmo que ele tenha saído do projeto, não tem por que parar de acompanhar um menino que ele é extremamente talentoso. Cara, eu acho que eu nunca... É sério, eu tinha assistido o RPG do Selbit e alguns RPGs meio que por aí, né? Anyway, aí na internet. Só que eu fui ver o do Calango e, cara, eu me emocionei de ver. Mano, eu chorei no último episódio dele. E, tipo, eu fiquei em choque. Sacramento RPG merece até um episódio próprio aqui pro podcast, porque é algo muito, muito louco. O Sacramento RPG foi um marco, assim, na minha opinião, na forma de RPG mesmo ser feito, assim, porque foi algo muito diferente. Mas se você não assistiu, eu recomendo que você dê uma passada lá, vai estar no Balela, né? Então realmente é bom. Então o Calango não parou de jogar RPG, ele só realmente saiu do projeto porque todo todo ciclo tem algum fim. E foi o fim dele, o fim da atriz. Teve também o João, né? O João. Eu não sei como chamar, acho que tanto faz, né? Mas ele teve que sair da internet no geral por causa de alguns problemas pessoais, por causa da saúde mental também. Teve algumas tretas, mas eu acho que isso é o de menos, na verdade. Depois disso, depois dele, teve a Bia, né, a Biamon. Ela teve que sair do projeto por causa da saúde mental, também estava tendo muitos problemas, só que ela já anunciou a volta, ela disse que tá de volta. Eu fiquei muito triste quando ela anunciou que saiu, cara, porque eu só vi o Goulart comentando tristinho. Agora fudeu, eu não sei, o que que eu vou fazer com o meu personagem? Eu achei muito foda que, tipo, ela voltou assim, graças a Deus. Porque eu sou time, tá? Irmãos Florence pra sempre, forever. Então eu quero muito ver os dois juntos de volta. Eu acho que seria espetacular, assim, sensacional, sensacional. Depois dela teve o último, né? Infelizmente o Hakim saiu. Eu fiquei muito triste porque o Hakim era o meu personagem não, né? O Hakim era meu player favorito e o Dante era meu personagem favorito. Eu gostava muito do Joey, mas o Dante pra mim, cara, eu gosto muito do Dante. E saber que o Hakim saiu e que ele não vai voltar foi muito triste, porque ele já tinha falado é, que não ia voltar, só que ele confirmou isso num RPG, não, desculpa, num podcast que ele foi e que ele participou junto com o Revolta. Mas da mesma forma que o Calango talvez não volte, o Hakim não vai voltar, porém o Hakim ele também tá fazendo uma coisa muito parecida que é o próprio RPG dele. Ele tem uma assimilação RPG, que é um RPG pós-apocalíptico, assim, e é muito foda. Cara, que RPG bom, de verdade. É muito bom. É um RPG sandbox, assim, meio que mundo aberto. Então a galera pode ir pra vários lugares, fazer o que quiser, e é extremamente bom, assim. Acontecem coisas muito inesperadas e é muito, tipo.
é uma pegada meio realista com fantasiosa. Eu achei isso muito interessante. Muito bom, muito bom. É tipo um low fantasy, é tipo uma baixa fantasia, assim. É interessante. E ele fez um financiamento coletivo para fazer um livro, né, de assimilação RPG para poder jogar nesse universo todo mundo. É um livro meio que para esse tema de pós-apocalíptico. E ele arrecadou, se não me engano, R$ 400 mil para poder fazer o livro. E a meta era tipo 200 mil. Eu achei isso muito foda, foi muito louco. Eu acompanhei isso tudo, mas infelizmente, como eu disse pra vocês, sou pobrezinho. Eu queria comprar todos esses livros assim de RPG, mas infelizmente não dá. Quando eu conseguir, talvez ganhar de presente ou comprar, eu vou fazer um vídeo dedicado pra vocês no meu canal principal, né? E talvez eu faça até um podcast com a câmera mesmo mostrando eles, porque, cara, era meu sonho. Demais, era meu sonho, mano, era meu sonho. E depois dessas polêmicas que a gente teve uma polêmica muito grande também, tá? Porque o Phelps, tá? Pra quem assistiu o Natal Macabro, o Phelps foi agredido durante as produções de Natal Macabro, tá bom? Não, brincadeira, gente. Porque o personagem dele tinha sido, né, pego em algum momento, e aí o Phelps apareceu com o olho roxo ali, mas era maquiagem, tá, gente? Ninguém se bateu, o pessoal confirmou que tá tudo bem, ninguém tá sofrendo. É isso que eles querem que a gente acredite, né? Mas tudo bem. Claro, depois dessas polêmicas aí de saída, de coisas aqui e ali, teve também a acusação de que o livro Base de Regras é uma cópia do Tormenta 20, o que eu acho meio foda-se. Eu não me importei muito porque eu sou fã do projeto, então eu queria muito ter esse livro. E eu acho ele muito foda, tipo, o físico dele é maravilhoso, é lindo. Esse livro, ele é espetacular, na minha opinião, assim. Tipo, claro, pode ter regras que o pessoal não curte muito, mas eu sou muito fanboyzinho de Ordem, tá? Então, se você não gostou, problema seu, querido. Eu amei. Tá bom, tá bom? Eu sei que pode ter semelhança com o Tormenta 20, mas como fã, pra mim foi maravilhoso ter esse livro. Principalmente porque eu ganhei de presente de aniversário, né, o livro, por causa que os meus parentes me deram dinheiro pra poder comprar. Então, cara, pra mim tem uma coisinha especial aqui no coração. Depois das polêmicas, eu queria falar um pouco sobre as entrevistas do Selbit, principalmente porque todas elas são relacionadas ao Enigma do Medo. A gente teve a questão, né, principal, que é o Selbit, ele foi no Flow Games, primeiramente, que eu tinha visto. Ele foi no Flow Games. Ele falou bastante lá naquela pegada Flow Games, né? Eles têm uma pegada um pouco diferente, assim, eu gostei bastante. Só queria que tivesse um foco um pouco maior no Enigma do Medo, mas foi interessante a conversa dele. Eu assisti tudinho. Eu sou bem fãzinho do Selbit mesmo, né? E aí depois ele foi no podcast do BRKS Edu. O que foi muito bom, cara, porque, tipo, ele falava por horas, horas, e era maravilhoso ver, tipo, a visão de um diretor criativo de um jogo, sabe? Eu nunca pensei que ia ser tão interessante ver como um jogo é feito na visão de quem é diretor, de quem tá dirigindo tudo que tá acontecendo ali. Eu achei isso muito interessante. Inclusive, eu recomendo pra vocês. O BRQS foi o episódio 50, se eu não me engano, alguma coisa assim, do, do Selbit. Então, se você tiver interesse, assim, tiver um tempinho pra escutar, eu recomendo. É um podcast bem interessante. É uma pegada mais entrevista, assim, do que um bate-papo normal, né, que a gente vê, como tem o Flow, por exemplo. Eu adorei, pra mim foi espetacular. E depois das entrevistas do Selbit, claro, eu não podia deixar de falar as minhas apostas para quem vai sobreviver e quem vai participar do próximo spin-off, que é o último spin-off que a gente vai ter, o spin-off de sangue, né? É, eu achei isso bem interessante. Então, eu queria falar um pouco sobre isso. Eu não vou falar teorias do Natal Macabro e do spin-off também, porque eu acho que quem é fã já deve ter visto um monte por aí. E eu só vi uma ou outra, então a gente ainda não tem muita dica do que tá acontecendo. Vai ter que esperar o Selbit abrir a boca no trombone e começar a falar, cara. Ele tem que começar a falar, ele tem que começar a falar. Mas assim,
As minhas apostas, eu acho que provavelmente vão ser 6 players. Eu acho que quem vai participar do spin-off de sangue. A gente já tem confirmado Bastê. Eu acho que a Gabi ela vai participar. Possivelmente ela vai participar. Eu acho que talvez. Eu acho que a Calera também vai participar. Porque a Calera e a Gabi nunca participaram de uma mesa juntas. Aí vai ter. Beleza, vai ter elas duas. Eu acho que vai ter mais uma mulher. Eu acho que ou vai ser a Carol ou a Jink que vai participar também. Mas eu acho que não vai ser as duas. Eu acho que vai ser uma das duas. Aí, eu acho que vai ser 3 homens e 3 mulheres. Então, seria essas as mulheres. Aí os homens seria o Bastê. Eu acho que possivelmente o Luiz. Não. Será que o Luiz volta? Eu acho que o Luiz voltaria no spin-off de sangue. Possivelmente ele voltaria. E, e talvez o Phelps. Mas eu não tenho certeza nessa escolha, assim, não. Parando pra pensar. Hum, eu acho que o Léo poderia voltar. O Léo Santi, né? Que ele fez o Kenan no Segredo na Floresta. Eu acho que ele. Cara, eu acho que ele voltaria. Não é muito difícil, assim. Eu acho que ele voltaria porque ele só participou uma vez. E ele é muito fã de Ordem, assim. Ele com certeza participaria se o Seb te chamasse. Então, eu acho que seria Bastê, Léo. Mano, o Guache, ele pode voltar também. O Arthur é um personagem que tem afinidade com sangue. Eu acho que faria muito sentido, na verdade, ele voltar. Mas não sei, será? Será que ele voltaria como Arthur também? Porque ele já participou de um dos spin-offs. Aí eu não sei. Ah, muito difícil, cara. Mas ó, eu deixaria então o meu final assim, ó. Vai ser Bastê, o Léo, o Guaxinim ou o Matt, um desses. Nessa terceira vaga. Aí das mulheres seria a Gabi, seria a Calera e a Jink ou a Carol. E eu acho que quem sobreviveria só seria o Léo, né? O personagem do Léo. O personagem do Bastê. É por causa que o Bastê é literalmente o diabo, né? Então eu. Ele tem que sobreviver, porque vai ter Calamidade Parte 2. Eu acredito, né? Então acho que faria sentido, faria sentido. Talvez. Será que faz sentido? Eu acho que ele sobrevive, né? Que ele é o Henry e tal, ele teve pacto com o Kian, né? Então, eu acho que eles dois sobrevivem. E. Não, o Léo não sobreviveria? Sobreviver? Ele não ia viver. O Léo não ia viver. Eu acho que não, eu acho que não. Eu acho que o Bastê vai sobreviver. Eu acho que. Putz, acho que a Gabi sobreviveria também. Por mais que ela tenha. Não, não, minto. É a Calera. A Calera e o Bastê sobreviver. Cara, eu não sei falar sobreviver. Eles iriam sobreviver. Eles iam continuar vivos. Eu acho que é só a Calera e o Bastê. Por causa que a Calera, ela não tem personagem, né? Mais, por causa que a Eren explodiu lá. Ah, não, ela tem uma personagem da Obscurité. Mas foi só uma participação especial também. Cara, seria muito foda ver o Abelha, mano, no spin-off de sangue. Cara, mano, ia ser espetacular. Espetacular, de verdade. Imagina o Ted. O Brino eu acho que só foi participação especial, assim, e o Ted também. Eu não sei se eles voltariam pra alguma outra coisa. Mas do jeito que eles gostaram de participar foi muito maneiro. Mas é isso. O fandom de Ordem. Cara, eu queria falar um pouco sobre o fandom de Ordem só pra gente finalizar o podcast, porque ele já tá ficando gigante, minha voz também tá sumindo. Vocês não devem estar aguentando mais, eu não parando de falar. Meu Deus, meu Deus. Mas, o cara, foi a primeira vez que eu tive um contato direto com o fandom de Ordem. Eu gostei muito, muito, muito. A galera é super gente boa, super tranquila. Tem muita gente da hora ali no meio. Claro, teve um monte de treta no fandom, porque, claro, um dos vilões do Natal Macabro, né? Vilões ou as vilões. Eu não sei como falar muito bem, gente, porque eu não entendo muito sobre isso. Mas um dos personagens vilões do Natal Macabro foi o Jai, o Ajay, que é Elo, né? É um personagem não binário. Eu não sei muito como me referir direito, então peço desculpa se eu errar alguma coisa, mas teve uns idiota no fandom de Ordem que tava simplesmente sendo transfóbico, cara. Ah, meu Deus, e também teve a questão do racismo, porque a gente teve 2 players negros, né, que foi o Guto e que foi a Jink, então teve uma questão meio de comentários racistas ali,
Mas é algo que a gente tem que ignorar, porque pessoa idiota sempre vai existir e não tem muito o que fazer, né, para poder evitar isso. A gente tem que só seguir a vida, dar o nosso melhor no que a gente puder dar o nosso melhor, ignorar esse povo que fica querendo atenção, né? Que é tudo enrustido no. Esse pessoal quer dar e não tá sabendo pedir. Eu acho que o problema é esse. Se todo mundo desse o cu, mano, o mundo seria totalmente diferente. Sinceramente, cara, que ódio. Mas enfim, além disso desse a questão de preconceito e tal, o fandom de Ordem é super gente boa, assim. Tem muita gente da hora. É claro, tem gente chata ali no meio que vai querer ficar chamando atenção. Tem gente chata que vai ficar hateando o jogador por ser infantil mesmo, né? Porque o pessoal não tem o que fazer, eu acho. Mas, enfim, foi a primeira vez que eu tive esse contato direto. Então, eu agradeço muito a galera que me seguiu aí no meio do caminho. Eu agradeço muito ao pessoal que tá aí no fandom realmente, né, para poder ajudar o projeto, porque querendo ou não, o RPG ele surgiu como um projeto independente. Ele não é ainda um. Assim, por mais que tenha 180 mil pessoas assistindo as lives do RPG, querendo ou não, o RPG é um projeto independente, né? Não tem nenhuma empresa patrocinando o negócio. Tanto que eu vi o Sebist falando uma vez que. Mentira, eu vi uma reportagem da IGN esses tempos atrás, que o Selbit foi com o Rafael Bastos, se eu não me engano, falar sobre a produção do Enigma do Medo. E perguntaram para ele sobre Ordem e tal, e ele disse que ainda não vê que Ordem funciona sem ele. Ainda. Mas pode ser que futuramente, por ser uma marca tão grande, Ordem Paranormal comece a existir sem ele. Então, tipo, sei lá, alguns amigos dele mestrando mesas, eu acho que isso funcionaria super, assim. Seria bastante interessante. Então, é super importante o fandom apoiar os projetos de Ordem, seguir em frente. A gente sempre apoiando, indo atrás, retweetando, principalmente agradecendo aos artistas maravilhosos. Cara, eu achei muito legal também, só para um último comentário, que o Brino, ele reclamou que tava abrindo a hashtag lá e tava vendo um monte de arte sexual, velho. Meu Deus, eu não sei o que que aconteceu, mas o Natal Macabro simplesmente ativou o tesão paranormal, porque todo fã do de Ordem. Mano, os artistas tudo tava postando umas artes assim de uns personagens gostosos sem camisa. Eu tava, meu Deus, o que que tá acontecendo? Tava maravilhoso aquilo. É, maravilhoso que eu digo que as artes estavam bem feitas, claro, tipo, nada além disso. Mas, mano, eu não sei o que que aconteceu, mas parece que todo fandom acumulou tesão por causa do tempo que ficou sem RPG, que aí o pessoal tacou tudo de uma vez, assim. Mas foi maravilhoso. Um beijo pro fandom de Ordem, se vocês estiverem escutando isso daqui. Eu tenho muito amor por Ordem, porque eu comecei a assistir quando eu tinha 12 anos, e eu tô quase terminando o ensino médio agora, eu tô com 17, eu já tô meio que estudando para vestibular, estudando pro futuro mesmo, né? Então, ver esse projeto crescendo enquanto eu cresço também, para mim é algo espetacular. Então, eu agradeço de verdade ao Selbit por ter criado isso, a todos os players por terem aceitado jogar e fazer essa experiência ser maravilhosa. E também agradeço ao fandom de Ordem por estar acompanhando o projeto sempre com afinco indo atrás. Muito obrigado por ter me escutado até aqui, você. Todas as minhas redes sociais vão estar aí na descrição do podcast. Não desse episódio, mas do meu perfilzinho no Spotify. E caso você esteja ouvindo no YouTube, vai estar a descrição no próprio YouTube, tá bom? E nos comentários fixado. Eu sou o 005 ou 5, você pode me chamar como quiser. E eu estou dando adeus do primeiro episódio da segunda temporada do Diário de um Nerd Moderno. E apenas um fã de Ordem Paranormal. Um beijo pra vocês, pessoal, e tenha uma boa semana.